É, Olá, pessoal. Acho que está gravando já. É, Aqui é o professor Léo de novo, da Química B. A gente vai fazer agora a aula de exercícios, que da aula referente à aula passada, a aula de ontem, que foi a aula sobre a introdução de soluções. Beleza? Eu quero fazer um aviso aqui no começo que teve alguns problemas na aula passada, porque eu não coloquei onde os exercícios estavam. Então, nessa aula, onde o exercício vai estar, está escrito no título. Então, por exemplo, o exercício 4 da aula um vai estar tipo, escrito qual é o exercício. Beleza? Uma coisa importante também, pessoal, é que, só para recapitular, bugou a tela, só para recapitular, os exercícios da aula um já podem ser todos feitos, tirando exercícios que envolvem os gráficos do coeficiente de solubilidade, todos os outros podem ser feitos. Os exercícios da aula 2 também, porque a aula 2 foi a aula um do EAD, que eu expliquei na aula passada. Se você não está entendendo a ordem dos exercícios, volte no vídeo da aula 2 do YouTube mesmo, que lá no começo eu estou explicando certinho o que a gente está fazendo, beleza? E os exercícios da aula 3 a gente vai fazer na próxima aula, e só trouxe um só para essa aula de hoje, porque eu prefiro que a gente já conheça os termos de o que é concentração, o que é, diluição, para a gente trabalhar os exercícios da próxima aula, beleza? Então, por enquanto, se atente aos exercícios que eu coloquei aqui para vocês, beleza? Qualquer dúvida também pode perguntar na aula de sábado. Eu reforço que existe como tirar dúvidas, vão lá tirarem dúvidas, que a gente sempre vai estar buscando atender vocês com o máximo de carinho, beleza? Vamos começar então. A primeira questão é o exercício 4 da aula 1 da apostila, ok? Tá dando umas bugadinha, mas a gente vai se virando, beleza? O que a gente tem nesse exercício? A dissolução de uma quantidade fixa de um composto inorgânico depende de dois fatores, tais como temperatura e tipo de solvente. Beleza. Analisando a tabela de solubilidade do sulfato de potássio em 100 gramas de água ao lado, indique a massa de sulfato de potássio que precipitará quando a solução for devidamente resfriada de 80 graus Celsius até atingir a temperatura de 20 graus Celsius. Beleza? O que ele está dizendo para a gente? Ele não diz, mas a gente vai assumir que as soluções estejam saturadas. Ou seja, elas estão com o máximo de sal dissolvido que elas podem, que é a mesma coisa da solubilidade. Beleza? Então, o exercício mostra para a gente? Inicialmente, ele tinha um becker numa temperatura de 80 graus. E depois ele pegou esse becker e resfriou o mesmo becker a uma temperatura de 20 graus Celsius. Beleza? Como vocês podem olhar no exercício ali, qual que é a massa que estava solubilizada aqui? Por que eu estou perguntando isso? Porque a massa que está solubilizada é a mesma massa do coeficiente de solubilidade que ele mostra aqui para gente. Porque a solução a gente está assumindo que está saturada. 18. Então, nesse becker que está na temperatura de 80 graus Celsius, tem 18 gramas. Ele resfriou. Qual que é a quantidade máxima de sulfato de potássio que pode estar dissolvida na mesma solução, só que agora a 20 graus Celsius? 10 gramas. Beleza? Aqui vocês podem olhar, aqui, ó, 10 gramas. Ok? Desse jeito, a gente pode concluir uma coisa, que massa, galera, não desaparece. Ele pegou um becker com massa 18, só que essa massa está dissolvida. E ele resfriou esse becker até 20. Só que agora, como a gente olhou no desenho ali, na tabela de solubilidade, a massa que está dissolvida agora, porque a gente já conhece a solubilidade do sal, a massa dissolvida agora é 10 dissolvida. Agora eu me pergunto, para onde foi o restante da massa? Se precipitou.
Vocês lembram na aula passada que o que a gente falou sobre se a gente passa do ponto de saturação? Quando a gente passa do ponto de saturação, todo o soluto que a gente vai adicionando, ele vai ficando no corpo de fundo, ok? A mesma coisa aqui, a gente estava numa temperatura maior com um ponto de saturação diferente. Quando a gente resfriou, a gente mudou o ponto de saturação. Então agora o ponto de saturação não é mais 18, agora é 10. Só que no sistema tem 18 gramas. Como a massa não pode ser destruída, pessoal, para onde essa massa vai? Ela cai. Ela não está mais dissolvida, o que está dissolvido fica às 10 gramas, e o que se precipita é o restante das 8 gramas. Então, o precipitado aqui, eu vou até fazer de vermelho, só para ficar mais claro, obviamente não é vermelho. O precipitado aqui, a gente pode concluir que é a diferença das massas, porque inicialmente tinha 18 dissolvido, perdão, 18 dissolvido, só que agora tem 10. Antes tinha 18 e agora tem 10. Quanto que tá precipitado? Perdão, gente, às vezes dá um buguinho e 8 fica torto. Fica 8 gramas. E essa grama tá precipitada. Por quê? Porque é a diferença. Antes tinha 18, agora tem 10. Essas 8 gramas que tá faltando viraram precipitado. Então a resposta do exercício, pessoal, peraí, só deixa ele parar de bugar. Aí. A resposta do exercício é a letra D. 8 gramas. É a diferença que tem entre as 18 gramas que estavam dissolvidas e as 10 gramas que estão dissolvidas agora. Beleza? Deixa eu fazer um círculo maior. Aí. Agora vamos para a próxima questão. Beleza? Exercício 8 da aula 1 também. Ok? O que exercício não diz? Esse exercício é bem legal, pessoal. Bem interessante, da FUVEST. 4 tubos contêm 20 ml de água, cada um, a 20 graus Celsius. Coloca-se nesse tubo dicromato de potássio, nas quantidades indicadas na tabela abaixo. A solubilidade do sal a 20 graus Celsius é igual a 12,5 gramas por 100 ml de água. Beleza? Após a agitação, em quais tubos coexistem nessa temperatura solução saturada e fase sólida? O que ele está perguntando para a gente, pessoal? Ele está perguntando para a gente em quais desses tubos de ensaio tem tanto uma solução que está com o máximo de soluto que ela pode dissolver e que tem corpo de fundo, ou seja, que passou do ponto de saturação. Essa é a chave aqui. Ele está perguntando quais dos tubos que ele sabe a massa que ele colocou tem mais massa do que o ponto de saturação permite. Beleza? Parece simples, pessoal. Daí você olha assim, 12,5 gramas em 100 ml de água. Ele não colocou nada acima de 12, vou marcar nenhum. Não, nada a ver, pessoal. Por quê? Porque ele não está usando 100 ml de água. Os tubos têm 20 ml de água. Então, o que a gente precisa saber é a solubilidade. A solubilidade é 12,5 gramas por 100 ml de água. A gente precisa saber qual que é a massa que cabe em 20 ml de água. Qual que é a massa que é a solubilidade para 20 ml de água. O que isso quer dizer? Qual é o ponto de saturação para 20 ml de água nessas condições que ele deu. Então, o que a gente faz aqui? A gente tem, pessoal, inicialmente, deixa eu anotar aqui, que o volume do tubo é de 20 ml. Só que a solubilidade tá 12,5 gramas por 100 ml. A gente precisa saber a solubilidade para 20 ml. Como é que a gente faz essa conta? Se em 100 ml tem 12,5 gramas, cabem 12,5 gramas, em 20 ml vai caber X. X é igual a 12,5 dividido por 5, que é 2,5 gramas. Então, pessoal, vou até fazer de roxo aqui. Opa. Aí. Então, pessoal, a gente sabe
que 2,5 gramas é a solubilidade para 20 ml. O que isso quer dizer? Se a massa do tubo for menor que 2,5 gramas, a solução é insaturada. Por que isso? Porque a solução tem menos massa do que a solubilidade permite. O que isso quer dizer? Que a solução não vai atingir o ponto de saturação. Se a massa é igual a 2,5, a solução está saturada. Beleza? Por quê? Porque ele acabou de atingir a solubilidade do sal. Agora, se a massa é maior que 2,5, o que acontece, gente? Saturada. Só que agora eu vou escrever até de vermelho. Comunista. Com corpo de fundo. Por quê? Além dela estar saturada, ou seja, além dela atingir o limite, ela passou o limite. Então, toda a massa que passou dos 2,5 vai ser precipitada. Então, o que a gente precisa saber para esse exercício? Que qualquer massa acima de 2,5 é resposta. Por quê? Porque é uma solução saturada com uma fase sólida. Beleza? Na tabela, qual dessas soluções tem mais que 2,5? O tubo B, o tubo C e o tubo D. Beleza? Todos esses três tubos têm mais de 2,5. Perceba que não importa, gente, para o exercício, se tem muito ou pouco precipitado. O que importa é se tem precipitado. 2,5 no tubo B, 2,5 vai estar dissolvido, 0,5 vai estar como corpo de fundo. No tubo D, 2,5 vai estar dissolvido e 4,5 vai estar como corpo de fundo. Não importa. O que importa é que os dois têm corpo de fundo. Então a resposta que a gente pode olhar é apenas em B, C e D. O tubo A é o único que está com uma fase insaturada. Beleza? Agora para o próximo exercício, vamos passar aqui. A gente tem o exercício 1 da aula 3. Esse é o único exercício da aula 3 que a gente vai trabalhar, beleza? Ele é um exercício teórico, então a gente não vai precisar fazer continha, ainda bem. Ok? Vamos lê-lo então. Da Federal. Considere as experiências descritas a seguir efetuadas na mesma temperatura. Perdão, não quero esse aqui, eu quero esse aqui. Agora travou de novo, gente. Vamos só esperar. Ok. Beleza. Aí, problemas técnicos do EAD. Efetuadas na mesma temperatura. Beleza. 1 litro de água é adicionado lentamente, sob agitação, a 500 gramas de sal. Apenas parte do sal é dissolvido. 1 litro de água a 500 gramas de sal. Beleza? Agora a gente tem o oposto. 500 gramas de sal de cozinha são adicionados aos poucos a 1 litro de água. Beleza? Aí ele pergunta: sobre as experiências acima e levando em conta os conhecimentos sobre o processo de solubilidade, é correto afirmar que A. Em 1 e 2, a massa de sal dissolvida é a mesma. B. Apenas em 1 forma-se uma solução saturada sobre a fase sólida. Ou seja, apenas em 1 vai ter corpo de fundo e uma solução saturada. C. A massa de sal dissolvida nas experiências não depende da temperatura. D. Em 2, a mistura resultante é homogênea. Tá. Qual que é o lance da questão? O lance da questão é assim. Eu vou desenhar na outra folha para ficar mais fácil de entender. Espera só um pouquinho. Beleza. Ele pegou, no exemplo 1, o que ele fez? Ele pegou um becker, colocou água, e aí depois colocou o NaCl. Beleza? Um outro rolê, ele pegou um outro becker, colocou inicialmente NaCl e depois colocou água. Tem
diferença os dois, pessoal? Tem diferença fazer isso os dois? E outra questão, o que ele disse? Ele disse que na primeira parte teve precipitado. Aqui ele não falou nada. Agora eu te pergunto, tem diferença entre a parte de cima e a parte de baixo? Tem diferença eu colocar o NaCl primeiro ou a água primeiro? Eu acho que não, né, pessoal? Por quê? Além de estar feito em agitação, fazer uma solução é um processo físico e não é um processo químico. Num processo físico, você não está alterando as propriedades do produto. Então, se você colocou sal e água, não importa se você está colocando sal primeiro ou água primeiro, o resultado vai ser sal misturado com água. Ponto. Se você tirou vocês acabaram de ver um pop-up sobre as piores camisas da NBA. Eu curto muito esportes, desculpa por isso, acabei de ver aqui. Enfim, voltando aqui. Se você tem uma mistura de água e sal, não importa se tem sal primeiro ou água primeiro, a mistura vai ser água e sal. E se você tirar essa mistura, você vai ter água e sal de novo. Não importa se você tirar água primeiro ou tira o sal primeiro. Agora, voltando do exercício, uma coisa também que é importante dizer sobre agitação, que ele coloca aqui. Os dois estão sob agitação, pessoal. Então, se está agitando, galera, não vai ter diferença. O que a gente pode concluir disso? Que a experiência 1 é idêntica à experiência 2. Adicionar 1 litro de água a 500 gramas de sal é igual a adicionar 500 gramas de sal a 1 litro de água. Vai dar no mesmo. Por quê? Mesma temperatura, mesma quantidade de sal, mesma quantidade de água. Então, pessoal, a gente sabe que na experiência 2 também vai ter um precipitado. Guarda essa informação. Agora vamos ler as questões, de baixo para cima. Em 2, a letra D. Em 2, a mistura resultante é homogênea. Não, pessoal. Como em 2 é a mesma coisa que a 1, o que ele diz? Apenas parte do sal é dissolvido. Isso indica pra gente o quê? Que parte do sal foi dissolvido, ficou na água, uma fase só, outra parte ficou no estado sólido. 2 fases agora. Então, essa alternativa é falsa. Beleza. A massa de sal dissolvida nas experiências não depende da temperatura. Gente, falei para vocês várias vezes, vocês vão ver em todos os exercícios, a solubilidade é intrinsecamente dependente da temperatura. Cada sal, além de depender da natureza química dos compostos, tanto soluto quanto solvente, a temperatura é um fator fundamental. Então, dizer que a massa dissolvida não depende da temperatura é completamente errado. Beleza? A alternativa B. Apenas em um forma-se uma solução saturada sobre fase sólida. É a mesma coisa da alternativa D, pessoal. Você tem que tratar que 1 e 2 são o mesmo experimento, porque acontece a mesma coisa. Você está colocando uma água em sal, sal em água não tem diferença nenhuma, então ambas vão se misturar e vão ter uma parte dissolvida. Então dizer que apenas em um forma-se uma solução saturada é mentira, porque em 2 também se forma uma solução saturada com fase sólida. Beleza? Agora, letra A. Em 1 e 2, a massa de sal dissolvida é a mesma. Isso é verdadeiro, pessoal. Por quê? Porque o exemplo 1 e o exemplo 2 é a mesma coisa. É a terceira vez que estou repetindo isso para ficar claro. Em fazer solução, colocar água no sal e colocar sal na água não vai ter diferença nenhuma. Talvez, se você estiver fazendo experimento com alguma coisa mais difícil de solubilizar, vai fazer diferença no tempo que você vai ficar agitando. Mas o resultado final vai ser o mesmo. Você vai produzir a mesma solução, colocando a mesma quantidade de solvente e a mesma quantidade de soluto. Então, dizer que em 1 e 2 a massa de sal dissolvida é a mesma é verdadeiro, ok? Esse NDA, gente, toda vez que tem NDA, essa é uma dica só. Não é que é raro ser um NDA, mas é que a questão meio que fica meio burra, entendeu? Porque você tem menos uma alternativa para pensar. Se você tem NDA, esquece ele e só responde se você, tipo, achar mesmo que as outras estão erradas. Porque, em vez de colocar NDA, o exercício poderia ter colocado qualquer outra coisa, sabe? Poderia colocar uma afirmação falsa de novo. Só que, sei lá, não quiseram, vai ver que deu trabalho, então colocaram nenhuma das alternativas. Deixa quieto, segue a vida, sabe? Ignora o NDA. Porque o NDA, geralmente, quando eu via no vestibular, eu ficava um pouquinho assustado. Só segue a vida, igual a gente vai fazer aqui. Por exercício extra, que a gente chegou no último exercício. Caramba, foi rapidinho até. A gente chegou no último exercício. Esse exercício, pessoal, é um exercício extra que eu trouxe para vocês. Eu achei ele
em desses exercícios por aí. Ele é um exercício da UFBA, da Federal da Bahia. Eu vou parar, eu vou deixar a tela parada só para vocês tirarem um print, se vocês quiserem fazer depois, para vocês terem aí. Beleza? Vamos seguir, então. Deu um bugzinho. Beleza. Vamos seguir. É legal falar, porque a tela vai tendo um delay, né? Então, tipo, a pausa que eu dei na tela foi antes, foi depois, quer dizer. Beleza, vamos lá. Exercício somatório, pessoal, só lembrando, você tem que ver se a afirmação é verdadeira ou falsa. Se ela for verdadeira, você soma as alternativas verdadeiras. Beleza? É um pouco mais complicado de fazer, não porque tem que somar, mas porque na hora de preencher o gabarito, você não vai estar colocando só letras. Vai estar colocando a somatória. Então, às vezes, pode dar uma confundida nisso, beleza? Aqui no Sul, o UFSC e o EM trabalham com somatória. Se eu não me engano, é o EPG também, mas pro PAS, ou pro PSS deles, mas eu não tenho certeza. Mas eu sei que o EM e o UFSC com certeza trabalham com somatória. Beleza? Vamos lá, então. UFBA. A tela a seguir fornece os valores de solubilidade. A tabela a seguir fornece os valores de solubilidade do cloreto de sódio e do hidróxido de sódio em água, a diferentes temperaturas. As informações anteriores e os conhecimentos sobre soluções permitem concluir que soluções são misturas homogêneas. Eita, não é esse aqui. Soluções são misturas homogêneas. Isso é verdadeiro, pessoal. Por quê? Porque lembra da classificação? Tem suspensão, dispersão e solução. Solução, pessoal, é a única que a partícula é tão pequena que você não consegue ver. Nem a microscópio, nem a olho nu, principalmente, obviamente. Então, ela se torna uma mistura homogênea. Soluções sempre são misturas homogêneas. Beleza? Agora, 2. Solução saturada é uma mistura heterogênea. Isso é interessante. Isso também, pessoal, é falso. Por quê? Lembra daquela setinha? Eu vou até aumentar aqui para vocês verem. Lembra daquela setinha que a gente fez? A solução saturada é só quando você atinge o ponto de saturação. Só que, pessoal, no ponto de saturação, vou colocar esse de saturada. O ponto de saturação só indica para a gente que a massa do Becker é equivalente à solubilidade que o soluto tem. Isso não quer dizer que passou. Veja, até o ponto de saturação, você tem solução, só solução. Porque tudo que você está colocando está sendo dissolvido. Lembre-se, depois do ponto de saturação, que aí você tem o precipitado. Depois você tem solução com corpo de fundo. Eu vou colocar CF, mas só para adiantar. Você tem solução com corpo de fundo. Até o ponto de saturação, você incluindo ele, você não tem uma solução, você não tem precipitado. Então, essa alternativa é falsa. Uma solução saturada também é uma mistura homogênea. Beleza? 4. O hidróxido de sódio é mais solúvel em água que o cloreto de sódio. Para isso, a gente vai ter que usar a tabela. Em geral, pessoal, eu costumo, sempre que eu vejo uma questão assim, falando de que um é mais solúvel que o outro, eu me pergunto sempre a temperatura. Por quê? Vocês aprenderam na aula passada que a temperatura é um fator muito importante na hora da gente ver a solubilidade do sal. No entanto, pessoal, se vocês olharem a tabela, que ele dá os valores de 0, 20, 50 e 100, todos os valores de NaOH são maiores que o valor de NaCl, beleza? Em 0 graus, a solubilidade do hidróxido é 42 e do cloreto é 35. Em 20 é 109 a 36, em 50, 145 a 37, e aí vem a paulada. Em 100 graus, 347 a 39 graus, ou 39 gramas. Então, pessoal, em todas as temperaturas que ele deu pra gente, a gente pode dar essa afirmação. Embora ele não fale a uma temperatura específica, em todas as temperaturas é mais solúvel, então vai ser mais solúvel sempre. Beleza? A alternativa 8. A alternativa é fácil. 8. Soluções concentradas são saturadas. Tá, eu vou até grifar o são aqui, mas vamos olhar uma coisa, pessoal. Vamos olhar de novo. Lembra da flechinha? Porque a flechinha é um resumo que é fácil de lembrar. A flechinha aqui. A solução saturada está aqui, com um ponto de saturação aqui. A solução concentrada está à esquerda dela. Beleza?
Qual que é a diferença da solução... Não foi ainda, né? Qual é a diferença da solução concentrada para uma solução saturada? A solução saturada atingiu o ponto de saturação. Ou seja, a partir da solução saturada, se você seguir adicionando, eu vou só obter solução saturada com corpo de fundo. Beleza? Para cá, gente, é só solução insaturada. Ficou meio bagunçado, mas o que eu quero dizer? Que a solução saturada é um divisor de águas. Ela, a partir dela, se eu colocar mais sólido, vai precipitar, porque eu atingi o ponto de saturação. Se eu tirar soluto, vai continuar sendo insaturada. Ou seja, eu vou conseguir adicionar de novo. A solução concentrada, pessoal, como eu coloquei na aula passada, é uma solução insaturada ainda. Por quê? Porque eu consigo adicionar soluto na solução concentrada. Se eu colocar ela um pouquinho mais para a direita na curva, ela vai ficar mais concentrada. Eu vou estar adicionando mais soluto, só que ela não vai estar sendo saturada. Então essa afirmação é falsa. Soluções concentradas não são soluções saturadas. Por quê? Porque a solução saturada indica que eu não posso adicionar mais soluto. Na solução concentrada, eu ainda posso adicionar mais soluto. Só que o contrário é verdadeiro, isso que é engraçado. Por isso que a questão está aqui, para dar uma pegadinha. Soluções saturadas são necessariamente soluções concentradas, porque elas já estão no máximo, pessoal, elas já estão no máximo que eu posso colocar. Então ela vai estar o máximo de concentrado possível, sacou? Só que o contrário não é verdadeiro. Soluções concentradas não são soluções saturadas. Beleza? Tá escurecendo, vamos embora. Alternativa 16. Quando se separa o soluto do solvente, obtém-se substâncias diferentes daquelas que foram inicialmente misturadas. Beleza, pessoal. Isso aqui é um conceito teórico. Lembrando sempre, a solução é um processo físico. Fazendo uma solução é um processo físico. Eu estou adicionando solução, eu estou adicionando sólido no líquido, eu estou adicionando líquido no sólido. Eu não estou reagindo nada, eu não estou mudando a composição química em nada. E então isso quer dizer o quê? Quando eu falo que o que eu coloquei antes é diferente do que eu coloquei depois, eu estou dizendo uma reação química. Eu estou fazendo uma reação química. Eu reagi duas coisas e produzi uma terceira. Isso não acontece em solução. Solução, de novo, processo físico. O que eu coloquei antes é o que eu tenho no meio, porque eu coloquei sal e água, juntei. Eu tenho sal e água aqui. Eles estão misturados, mas eles estão com sal e água. Eu tirei eles dois. Eu tenho solução sal, eu tenho água. Sempre. Juntei, volto para a solução, separo, tenho sal e água. Se eu alterar a composição química deles, eu não estou fazendo mais uma solução, estou fazendo uma reação. Beleza? Então, essa alternativa é falsa. Travou aqui. Vamos embora. Beleza. Última alternativa. Deixa eu só arriscar a alternativa 16 também. Beleza. Última alternativa. Adicionando 145 gramas de hidróxido de sódio a 100 gramas de água a 20 graus Celsius, obtém-se um sistema bifásico. Então ele diz que 145 gramas, 100 gramas de água a 20 graus Celsius, sistema bifásico. Se eu aumentar a temperatura até 50 graus e para frente, ou seja, que após aquecido a temperaturas acima de 50 graus, apresenta-se monofásico. O que isso quer dizer? Eu misturei 145 gramas de hidróxido de sódio em água. Ele diz que essa condição... Eu vou desenhar aqui, perdão. Deixa eu apagar aqui. É legal que parece quadro. Tem aquele tempinho que dá para apagar. Ele diz, pessoal, que se eu adicionar 145 gramas a uma temperatura de 20 graus, eu vou ter uma solução saturada com um corpo de fundo. Eu vou colocar CF aqui porque está apertado, pessoal. Opa. Aí, deixa eu ver. Foi? Aí, acho que está enquadrado agora. Beleza.
Se a solução é saturada com corpo de fundo. Por quê? Mistura bifásica. Eu tenho a água, uma solução aqui. Espera aí. Deixa ele se operar que ele vai, gente. E eu tenho o precipitado no fundo. Beleza? E ele diz que se eu aquecer isso a temperaturas maiores que 50, com as mesmas 145 gramas, se eu colocar T maior que 50, eu vou ter uma solução saturada ou insaturada. A gente não sabe. Só que ele diz o quê? Que não tem corpo de fundo. Beleza? Só vai ser uma solução límpida. Como é que eu consigo observar isso? Vendo a solubilidade das coisas. Se eu olhar a solubilidade do NaOH, em 20 graus, a solubilidade é só 109. Então, em 20 graus, se eu colocar 145 gramas, vai estar passando, vai estar indo além do ponto de saturação, indo além do coeficiente de solubilidade, então vai provocar uma solução saturada no corpo de fundo. Então, até aqui é verdade. Se eu colocar 145 gramas em 145 gramas a 20 graus, uma parte vai solubilizar, 109 gramas, outra parte vai ficar precipitada, o restante da matéria. Solução saturada com corpo de fundo. Beleza. Aí eu passo de 50 graus. A partir de 50 graus, gente, olha a solubilidade aqui que interessante. A partir de 50 graus, a solubilidade é maior que 145. 145, 347 e deve aumentar. Isso quer dizer o quê? Que a partir de 145 graus, essas 145 gramas que eu adicionei vão conseguir ser dissolvidas. Em 50 graus vai formar uma solução saturada, e em 100 graus vai formar uma solução insaturada. Mas ainda assim, as 145 gramas que eu coloquei vão estar dissolvidas no sal. E confirma a segunda parte da afirmação dele, que com a temperatura maior que 50 graus, os 145 gramas são dissolvidos formando um sistema monofásico. Então essa afirmativa também é verdadeira. Beleza? Então a gente faz a somatória aqui. A somatória vai dar 32 mais 4 mais 1, que dá 37. Beleza? É engraçado que eu sou de Londrina. E aí geralmente quem faz vestibular perto daqui, que é perto de Maringá, faz só somatória, né? Então a galera já tá com essas coisas, com essas somas na cabeça, tipo, todas as possibilidades. A gente ainda tem que fazer continha. Beleza? Então, gente, foi esses exercícios que eu preparei até aqui. Só lembrando, eu deixei mais claro agora os exercícios. Se vocês tiverem alguma dúvida de como está a ordem do conteúdo, eu recomendo vocês voltarem na aula passada, que eu explico bem no comecinho o que a gente está trabalhando e tal. Os exercícios aqui foram sobre solubilidade, que eu dei na aula passada, porque solubilidade está intrinsecamente ligada à classificação de soluções, e foi também da dinâmica de soluções, beleza? Do que é uma solução e tal. Na próxima aula a gente vai trabalhar com os gráficos de coeficiente de solubilidade, no exercício também, que eu adoro esse tipo de exercício. E também a gente vai trabalhar agora mais com as continhas, beleza? Então, eu sempre vou estar tentando utilizar esse método do tablet, porque agora eu descobri que tem como criar umas páginas brancas, então fica mais fácil de escrever, ok? E é isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem comentar nos comentários da aula do YouTube. E também podem tirar dúvidas que a gente vai estar lá sempre tentando ajudar, beleza, pessoal? Agradeço muito a presença de vocês. Até mais. Falou, gente.